Paz seja convosco, irmãos. Eu quero que você abra a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 24. Que maravilha é a presença do Espírito Santo. Eu sei que você já sentiu aí. Aleluia. É um texto longo que nós vamos ler, mas de grande importância. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 24, na palavra de Deus. Vamos falar sobre o tema, nunca deixe de crer. Não importa o que estiver acontecendo, nunca deixe de crer. O título é Samaria é cercada, deste texto. O versículo 24 inicia-se assim, a partir... É 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Quem não achou ainda, pode procurar. 2 Reis, porque como é longo, é bom todos acompanharem. 2 Reis 6, 24. Diz assim: E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: Se o Senhor te não acode, de onde eu te acudirei? Da eira ou do lagar? Diz-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo eu o outro dia: Dá cá o teu filho, para que comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia celício por dentro sobre a sua carne. E disse: Assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que os mensageiros viessem a ele, disse ele aos anciões: Viste como o filho de um homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora. Com a porta, porventura não vem ruído dos pés do seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro disse a ele, e disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poder-se-ia fazer isso? Ele diz: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, as quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. E se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E, chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros e um ruído de cavalos, como um ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e seus cavalos e seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, tomaram ali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam.
Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciamos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e esses anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vós fareis saber o que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos enfaiados, pelo que saíram do arraial, esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviamo-nos e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes de aviamento, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o capitão em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei dissera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus, e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-iam fazer conforme estas palavras? E o homem de Deus dissera: eis que verás com os teus olhos, porém não comerás. E assim nos sucedeu, porque o povo atropelou a porta, e ele morreu. Senhor, aqui está a sua palavra. Ela é maravilhosa, meu Pai. Através da leitura dessa palavra, nós já somos abençoados. Por isso pedimos agora mais graça, nos dê sabedoria e discernimento que vem do alto, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar na presença de Deus. Nós vemos aqui a cidade de Samaria sendo sitiada pelo exército sírio. Esta era uma prática ou uma tática de guerra muito usada na época. Hoje usa um pouquinho diferente, não é na mesma forma quase. Mas na época eles cercavam as cidades, ninguém entrava e ninguém saía. E com isso a cidade começava a padecer, a sofrer as situações da fome, e aí se entregava. E dentro de Samaria, aqui já há algum tempo estavam sitiadas pelo exército sírio, havia muito sofrimento, havia muita dor, a fome pairava. A fome era tanta que a Bíblia diz que uma cabeça de um burro, de um jumento, de um animal imundo pelos judeus, e não se podia comer, mas na situação eles estavam comendo, que uma cabeça de um burro era vendido por 80 ciclos de prata, ou cerca de 1 quilo de prata, e um pouco de esterco de pombo era vendido por 5 ciclos de prata, ou seja, 15 gramas de prata. Eles usavam os estercos para acender fogo, fazer o fogo. Então a situação de Samaria era terrível. Este povo estava sitiado, esse povo estava cercado pelo inimigo, a situação deles era de morte. E se você olhar, nós lemos ali o versículo, a partir do versículo 26 ao versículo 30, nós vemos a extremidade desta fome, onde 2 mulheres se combinam. Olha onde chegou a situação do povo. Uma conversou com a outra e disse: o negócio é o seguinte, a fome vai nos matar, nós todos vamos morrer de fome, então vamos fazer, eu tenho um filho, você tem um filho, hoje nós matamos o teu filho, cozinhamos ele, comemos ele, amanhã você mata o meu e nós fazemos o mesmo. E aquela mulher topou, e a Bíblia diz que mataram uma das crianças, comeram aquela criança,
Mas no outro dia, a mulher não quis entregar o seu filho. Tamanha era a fome que havia. A Bíblia diz em João 10,10 que o ladrão vem matar, roubar e destruir. Esta é a função de Satanás. Aqui era o povo que conhecia a Deus e estava sofrendo nas mãos de um governo aqui satânico que cercava eles, que era o exército sírio, para destruição. Então eles estavam sofrendo, eles estavam morrendo de fome. Eles iam morrer. Satanás, ele fecha o cerco para tentar destruir a vida de uma pessoa. Aqui nós estamos falando de uma cidade, mas ele pode fazer isso numa casa, ele pode fazer isso numa pessoa, num ser humano. Ele tem forças para fazer isso. Ele pode fazer com enfermidades sem cura pela medicina. Ele pode fazer com desespero pela situação financeira. Ele pode fazer pelo medo do rumo que o mundo está tomando, principalmente agora, o que tem de pessoas com medo, assustadas e apavoradas. Você não tem ideia. Nós que andamos de casa em casa aí, você não tem imaginação do que está acontecendo nos lares. Tem pessoas que não recebem ninguém. Não recebem, porque o medo tomou conta. Outra coisa que ele faz para cercar uma pessoa é colocar falta de esperança, é colocar desânimo no coração das pessoas, porque uma pessoa desanimada, uma pessoa desesperançosa, ela não consegue chegar a lugar nenhum. Foi falado aqui que os teus sonhos não vão morrer, e eu digo para você que não vai mesmo, em nome de Jesus. Você quer um exemplo disso? Nós estamos vivendo uma época complicada, onde já estava numa situação de complicação, e com relação a o que está acontecendo no mundo hoje, tem aumentado o número de pessoas com problemas psicológicos, pessoas entrando em depressão, pessoas se suicidando. O número de suicídio aumentou assustadoramente. Ninguém fala sobre isso, mas pessoas estão se matando, muitos por medo, muitos pela falência, pela preocupação, pelo que está caminhando o mundo. Então, o homem está cercado, o homem está amarrado. Muitos não sabem o que fazer, muitos não sabem para onde ir, não conhecem a palavra de Deus, não têm o discernimento sobre Deus, e o desespero estão tomando conta dessas pessoas, e as suas atitudes são erradas. Quantas pessoas acham que o suicídio resolve? Quantas pessoas a ponto de tirar a própria vida? Porque acha que é uma solução, mas cai num problema eterno. O rei, quando ouve essas duas mulheres, a situação que elas entraram, e o seu reinado estava em decadência, ele rasga suas vestes, era um sinal de humilhação até, joga cinza sobre o seu corpo, sobre a sua carne, se humilhando, se cobre com panos de saco. Era algo que eles faziam antigamente, quando queriam se humilhar e dizer que estavam em humilhação. E agora ele sai pelas ruas, só que com uma visão errada. Ele sai julgando o homem de Deus. Culpado é o homem de Deus, culpado é Deus, de tudo que está acontecendo. O que está vendo no planeta, o culpado é Deus. Eu estava vendo algumas pessoas falando e fazendo vídeos condenando Deus, e condenando a igreja evangélica. Aonde está a igreja agora? Pessoas nunca buscaram a Deus, nunca chegaram perto de Deus, e agora estão condenando Deus. Esse rei não era diferente, estava fazendo a mesma coisa, culpando Deus. O nosso sofrimento, a culpa é de Deus. E tem muito crente fazendo a mesma coisa. Por que Deus não olha para mim? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está deixando acontecer isso? Eu vi uma mulher falando que a culpa é do cristianismo, que tem que ser banido o cristianismo. Mas eu quero dizer para você, será que é culpa do cristianismo? Não é. Na verdade, o cristianismo não tolera esse tipo de vida fácil, pecadora que o mundo está vivendo. Aí acham que o cristianismo é o problema. Estão tentando mudar alguns textos bíblicos, estão tentando mudar alguns versículos para compactuar com o seu pecado. O homem não aceita a palavra de Deus, não aceita o que Deus diz, e aí ele condena Deus pelos atos que estão acontecendo no nosso
planeta. Irmãos, isso é muito sério. Não sei se vocês viram uma entrevista, uma reportagem que falava da filha de Billy Graham, aonde uma jornalista e apresentadora de televisão chamada Jane Clayson, ela simplesmente foi entrevistar a filha de Billy Graham. E ela começa a colocar esta mulher agora, a filha dos maiores evangelistas da história, na parede com relação ao que estava acontecendo no mundo. E só para você entender, eu copiei aqui a palavra que esta mulher de Deus disse em cadeia nacional nos Estados Unidos. Quando Jane Clayson perguntou a ela, e disse, finalmente, ela disse assim, finalmente a verdade é dita na TV americana. E ela começa a dizer assim, como é que Deus teria permitido algo horroroso acontecer? Ela volta lá atrás, no dia 11 de setembro, quando as torres gêmeas caíram. Aqui era uma entrevista com relação a alguns colégios que tinham sido atacados e muitas crianças tinham morrido também. Anne Graham, filha de Billy Graham, deu a resposta profunda e sábia. Ela disse o seguinte, eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos, temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro, como Deus é, e eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê sua bênção e a sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? À vista de tantos acontecimentos recentes, ataque dos terroristas, tiroteio nas escolas e muitas coisas desse gênero, eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray O'Hara, que foi assassinada, se queixou de que era impróprio se fazer orações nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, roubar e devemos amar o próximo como a nós mesmos. E nós concordamos com esse alguém. E logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades e informação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar a sua autoestima, e o filho dele se suicidou. E nós dissemos sim. Um perito neste assunto deve saber o que está falando, então concordamos com ele. Depois alguém disse que os professores e diretores das escolas não deveriam disciplinar nossos filhos quando se comportassem mal. Então foi decidido que nenhum professor poderia disciplinar nossos filhos. Aí alguém sugeriu que devíamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, e eles assim o quisessem. E nós aceitamos sem ao menos questionar. Então foi dito que deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quanto eles quisessem, para que pudessem se divertir à vontade. E nós dissemos, está bem. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas, e dissemos que isso é uma coisa sadia e apreciação natural do corpo feminino. Depois uma outra pessoa levou isso um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas, e foi mais além ainda, colocando à disposição da internet. E nós dissemos, está bem, isto é democracia, e eles têm o direito de ter liberdade de expressar e fazer isso. Agora nós estamos perguntando por que nossos filhos não têm consciência, e porque não sabem discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Porque não lhe incomoda matar pessoas estranhas, seus próprios colegas de classe ou a si próprios? Provavelmente, se nós analisarmos seriamente, iremos facilmente compreender, nós colhemos só aquilo que semeamos. Uma menina escreveu um bilhete para Deus, Senhor, por que não salvaste aquela criança da escola? A resposta de Deus foi, querida criança, não me deixam entrar nas escolas. É triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem porque o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo que os jornais e TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia ou do que a religião que você diz que segue ensina. É triste como alguém diz, eu creio em Deus, mas ainda assim segue a Satanás, que por sinal também crê em Deus. É engraçado como somos rápidos para julgar, mas não queremos ser julgados.
É triste ver como um material imoral, obsceno e vulgar corre livremente na internet, mas uma discussão pública a respeito de Deus é suprimida rapidamente na escola e no trabalho. É triste ver como as pessoas ficam amantes de Cristo no final de semana, mas depois transformam em cristãos invisíveis pelo resto da semana. Gozado, que nós nos preocupamos mais com o que os outros pensam do que ao nosso respeito, do que o que Deus pensa. Mas eu achei muito profunda a resposta desta mulher. O que está acontecendo com o ser humano é justamente a lei da semeadura. O homem tem plantado o que é mal, está colhendo o que é mal. O nosso país está entrando numa situação complicada, porque está sendo liberado aquilo que não se deve ser liberado. O pecado está liberado. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus vai trazer um avivamento para a igreja e vai mudar essa história em nome de Jesus. Nós estamos orando para isso, há inúmeras pessoas orando para isso, para que haja essa mudança. Aí querem questionar Deus, acham que Deus é culpado, mas nós não, né? Nós somos inocentes, afinal de contas, está na hora de revermos os nossos conceitos e a nossa vida cristã, na hora de revermos como nós estamos andando diante de Deus. Aí nós vemos essa situação do rei, culpando Deus e culpando o homem de Deus, culpando da situação. E quando ele chega, antes do soldado chegar até o homem de Deus, ele já sabia o que estava acontecendo. Sabe por quê? Deus jamais vai esconder alguma coisa dos seus servos. E ele lança uma palavra profética. E esta palavra eu quero lançar para você nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Está lá em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Volta lá, se você tiver com a Bíblia fechada, abra lá. Não deixa fechado que nós vamos acompanhar. 7:1. Essa palavra é para nós também. É para nós. Então disse Eliseu, 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Deus vai abençoar a sua vida. Olha a situação que estava: uma cabeça de burro, 80 ciclos, um pouco de esterco de pombo, 5 ciclos. Mas qual era a palavra que veio do homem de Deus? No meio do caos, uma medida de farinha, um ciclo, 2 medidas de cevada, 2 por um ciclo. Ou seja, Deus vai mudar a história de vocês. Deus vai transformar. Olha Deus entrando com providência em Samaria. Olha Deus entrando com providência na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida financeira. Deus vai abrir a porta, meu querido. Aonde não tem porta, Deus abre. Pastor, mas como? Não interessa como. Se eu tenho uma coisa que eu não me preocupo, é como Deus vai fazer. Primeiro, que eu não sou Deus, e segundo, é Ele que manda. Como Ele vai fazer eu não sei, só sei que vai. Amanhã o milagre vai acontecer. O inimigo vai fugir, o inimigo vai desaparecer, se cumprindo uma palavra. Sabe o que diz a palavra de Deus? Lá em 2 Crônicas, não precisa abrir lá porque não dá tempo. 2 Crônicas 20, o finalzinho: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Meu querido, a vida cristã, ela não é fácil, mas ela é abundante em Cristo Jesus. Deus pode mudar a história de uma hora para outra. Hoje pode estar tudo complicado, mas amanhã pode mudar a história. Só que tem muita gente que duvida. Você conhece alguém que duvida? Conhece alguém que não acredita? Eu duvido que você conheça. É difícil de conhecer gente assim, né? É muito difícil você achar alguém que não acredita. Ou não. Quero dizer para você que tem gente no nosso meio que não acredita. Houve dúvida pela parte do capitão. Veja lá, 2 Reis 7:2. 2 Reis 7:2. Porém um capitão, em cuja mão o rei encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele diz: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. A dúvida é a maior inimiga da fé. A dúvida é inimiga do milagre.
A dúvida anula o que Deus quer fazer em nossas vidas. Quando nós colocamos dúvida, Deus não pode agir, Deus age em cima da nossa fé. Lá em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz o seguinte: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, se eu oro, se eu clamo, mas eu não creio, eu não vou receber nada de Deus. Mas se eu oro, e eu clamo a Deus, e eu sei que Deus vai dar, e eu creio que Deus vai dar, Deus vai fazer acontecer na minha vida. Sabe por quê? Ninguém vai enterrar os seus sonhos. Qual é o seu sonho? Deus vai desenterrar se for preciso. O que Deus faz aqui? O capitão duvidou. Eu creio que o capitão, a Bíblia não diz isso, mas eu penso comigo quando está estudando esse texto, que o capitão seria o homem que Deus ia usar para ir até o arraial dos Círios. Já imaginou? Este homem era o homem que carregava o rei para todos os cantos. Pelo que dá para entender aqui, o rei era de idade, e ele que segurava a mão do rei e levava o rei. Ele era um capitão do exército, um soldado. Você imagina esse homem que já era um homem de honra diante do rei. Se Deus toca no coração dele para ele ir até o arraial dos Círios, chega lá, não tem ninguém, e ele volta com uma notícia que o arraial estava livre e que havia abundância de víveres. Este homem seria reverenciado em Samaria, mas ele não creu, ele deixou de acreditar. O que Deus fez? Deus levantou 4 homens leprosos, 4 homens doentes, 4 homens que estavam com enfermidade no seu corpo. Sabe o que acontece, irmão? Quando nós fazemos corpo mole, ou deixamos ser abalado pelas circunstâncias das batalhas que nós passamos na vida, Deus escolhe outro. Deus escolhe outro. Somos rejeitados até mesmo, porque nos deixamos levar pelas circunstâncias. Devemos ser fortes no meio da batalha, forte no meio da luta. Pastor, esse vírus está matando, que mate, mas você não vai morrer. Tua família não vai morrer. Alguém da igreja ficou doente? Você viu algum crente morrer aí? Eu, pelo menos, não vi nenhum até agora. Eu vi crente dando testemunho de cura. Em rede nacional, na Globo, um casal que pegou, está lá curado, para a glória de Deus. E se morrer porque é da vontade de Deus, vai para a glória. Né, Marinaldo? Vamos agradecer. O crente que for fiel e morrer do vírus, vai agradecer o vírus quando chegar no céu. Obrigado, vírus, estou aqui na glória. Acabou a bagunça. Irmãos, nada vai acontecer na tua vida se Deus não permitir. Tenha ciência disso, tenha fé disso. Deus está cuidando do seu povo. Mas todavia, se eu lançar a mão do arado, se eu deixar, o que vai acontecer? O que Jesus falou lá em Lucas 9,62? Ninguém que lança a mão do arado olha para trás e é apto para o reino de Deus. Ninguém. Deus levanta outro para tomar o meu lugar. No caso aqui foi 4 homens leprosos. Homens que ninguém dava crédito. Homens que nem moravam dentro da cidade, eles não podiam entrar na cidade, porque eram leprosos, eram imundos, eram considerados imundos. Eles ficavam à porta de Samaria, e se alguém chegasse perto, eles tinham que gritar antes, imundo, impuro, que se não gritasse, eles eram apedrejados até a morte. Esses homens não tinham valor nenhum, eram rejeitados sem reconhecimento, mas Deus não rejeita ninguém. Deus coloca no coração deles, eles estão na porta de Samaria. Veja lá, 2 Reis 7, 3 e 4. Versículo 3 e o versículo 4. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, as quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Eles vão morrer. Aí veja o versículo 4. Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios,
Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Bom, isso aqui é interessante. O que eles estavam dizendo aqui, os 4? Fizeram uma assembleia, uma reunião, e um começou a conversar com o outro. O negócio é o seguinte: nós estamos aqui na porta e vamos morrer. Não sei quem vai morrer primeiro, nós vamos morrer. Os 4 vão morrer. Porque nós estamos com fome. Ninguém tem dinheiro para dar para nós. E nem que tenha dinheiro não tem o que comprar. Se nós entrarmos na cidade, uma que nós já não podemos, mas se nós entrarmos na cidade, há fome na cidade, vamos morrer lá junto com eles. Então vamos fazer o seguinte: vamos até o arraial dos Círios. De repente eles ficam com dó de nós e vão nos dar alguma coisa. Mas se todavia eles quiserem nos matar, tão somente vamos morrer, porque vamos morrer do mesmo jeito. Nós não temos saída. E os 4 agora entram no arraial dos Círios. Veja o que acontece. Vamos lá para 2 Reis 7, 5 lá, até o 7. Veja só o que acontece. E se levantaram ao crepúsculo. Isso aqui também é importante, meu querido. O que é crepúsculo? De madrugada. De madrugada. O que a Bíblia diz? Aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Tem gente dormindo até meio-dia que quer buscar Deus. Não busca, não. Pode ficar tranquilo. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios, e chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. O inimigo vai fugir da sua presença. Versículo 6: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Irmãos, quando eles chegaram lá, não tinha ninguém, o inimigo fugiu. Irmãos, era um exército poderoso, já vinha limpando outras cidades, saqueando. Um exército poderoso que estava ali. Deus não precisou levantar nenhuma pessoa, Deus só fez um barulho, e aquele exército fugiu, cumprindo-se a palavra de Deus, que está lá em Deuteronômio 28, versículo 7, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti, aleluia. Ninguém tem autoridade na sua vida, senão o Deus que nós servimos. Pastor, eu estou com medo. Pare de ter medo. Se você é fiel a Deus, Deus vai cuidar da minha vida, vai cuidar da sua vida, e o inimigo vai ter que fugir, vai ter que correr, porque Deus é fiel à sua palavra. O que aconteceu com esses 4, que ouviram a voz de Deus e obedeceram? Eles foram recompensados. Versículo 8 do capítulo 7, 2 Reis. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda. Veja aqui o que eles fizeram. Esses eram crentes, porque eles fizeram aqui o que nós fazemos: comeram, beberam, e tomaram ali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Estes homens comeram até se fartar. Eu quero dizer para vocês que tinha Coca-Cola naquela tenda, que tinha picanha, e eles se alimentaram, eles beberam, saíram fartos, tinham roupas, ouro, prata, eles tiraram, esconderam para eles, por 2 vezes, entraram em outra tenda, fizeram a mesma coisa. Irmãos, Deus recompensou. Quem ouve a sua voz é recompensado. Está ouvindo a voz de Deus nesta noite? Então tem recompensa para você. Tem recompensa para você. Pastor, tiraram o Moro. Que tire, foi tarde. Nós não dependemos do Moro, nós dependemos de um Deus vivo, todo-poderoso e santo. Deus é justo, nosso Deus é justo, Ele é fiel, Ele não se vende por nada. Ele sim vai fazer justiça. Está esperando justiça no homem? Não se engane, não se engane.
Esses homens foram recompensados, foram abençoados. Mas algo interessante acontece aqui na vida desses homens. Versículo 9 lá do capítulo 7. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Isso aqui traz um segredo para nós como igreja que você não tem ideia. Esses homens aqui estavam ricos, fartos e abençoados. Mas de repente eles olham um para o outro e dizem: olha, o que nós estamos fazendo não é bom, porque algum mal pode nos sobrevir por causa disso. Vamos até a cidade e vamos anunciar o que estamos vendo aqui, o que está acontecendo aqui. Qual era a preocupação deles? A preocupação que podia haver um mal sobre eles, eles morrerem, e aquele povo da cidade não saber que tinha tudo aquilo à disposição que Deus tinha dado. Ou podia também, enquanto eles esperassem até o outro dia, quantas pessoas podiam morrer de fome na cidade. Então eles estavam preocupados com o povo, que não se preocupava com eles, mas eles estavam preocupados com o povo. Isto é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, eu quero dizer que você vai para o céu, você tem se alimentado da palavra de Deus, você diz que tem uma mansão lá no céu, que vai andar em ruas de ouro, mas eu quero dizer para você que tem dezenas e centenas e milhares de pessoas indo para o inferno, sem o alimento espiritual. E a quem nós estamos anunciando? Quem nós estamos pregando? Quem está ouvindo a palavra através de nós? Vamos esperar. Esperar o quê? Não tem mais que esperar. O Evangelho é urgente. A pregação do Evangelho é urgente. Amanhã pode ser muito tarde. Muitas pessoas podem morrer nesse tempo e descer ao inferno. Marcos 16:15 diz o quê? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É importante nós entendermos que nós temos um papel fundamental. Deus vai te abençoar, vai te dar o alimento, vai te dar prata, vai te dar ouro, vai te dar vestimenta, vai mudar a tua história, vai. Mas tem dezenas e centenas de pessoas que vai depender das boas novas que você conhece. Essa é a nossa função. Essa é a nossa obrigação. Acho que até falei aqui uma vez sobre que eu lembrei. De manhã eu estava pregando e lembrei dessa história. Uns missionários que estavam pregando numas tribos indígenas, não lembro o local que eles estavam pregando, e eles começaram a anunciar a Jesus Cristo, o único Salvador, e que quem não entregasse a vida para Jesus e pedisse perdão nos seus pecados, ia morrer nos seus pecados, e ia descer ao inferno. E quando o missionário terminou a sua palavra, uma senhora já de 90 anos de idade, cai em prantos e gritos e choro. E o missionário chega perto dela, ela gruda no missionário e diz assim: há quanto tempo vocês sabem disso? Há quanto tempo vocês sabem sobre Jesus? E o missionário falou assim: ele veio há cerca de 2000 anos atrás. E ela disse: meus avós, meus pais, meu esposo e 2 filhos morreram e foram para o inferno, porque não conheceram sobre Jesus. E se ele veio há 2000 anos atrás, por que vocês demoraram tanto tempo para trazer essa notícia para nós? Mas o Evangelho salva almas. O Evangelho sacia a alma da fome espiritual. E nós temos este alimento, porque Deus tem dado com fartura para nós. O que nós estamos fazendo com esse alimento? Quem não anuncia o Evangelho está se alimentando de Deus, sem se importar com o próximo. Se ele está vivo ou se ele vai morrer. Nunca deixe de anunciar a palavra, ela é boas novas. Você quer ver o que diz lá em Isaías 52:7? Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quando você anuncia o Evangelho, leva a palavra de Deus, está dando confiança, colocando fé no coração das pessoas, está tirando o desânimo, está mostrando uma direção.
E no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11, diz assim: o anjo aqui apareceu aos pastores que estavam trabalhando na madrugada quando nasceu Jesus. Veja o que eles dizem. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus, aleluia, o Senhor. Irmãos, nós detemos esse conhecimento. Se eu chegar para você aqui e perguntar quem é o teu Salvador, falar Jesus Cristo. Mas o que estamos fazendo com esse conhecimento? E eles voltaram para Samaria para avisar o povo, para anunciar o povo: igreja, avise a todos que há uma esperança, que o milagre existe, que há uma salvação para a morte, que a cura existe, que a provisão é real e que a salvação é verdadeira. Igreja do Deus vivo, Deus colocou nas tuas mãos o poder dEle. Se nós entendermos isso, nós ganhamos esse bairro para Jesus em pouco tempo. Em pouco tempo. Quantos partem desse mundo sem saber o destino? Quantos? Quantos? Agora veja o que acontece com os 4 leprosos aqui. Versículo 10, do capítulo 7 de 2 Reis. Volta lá. Veja só o que acontece. Eles não ficaram só para eles. Versículo de número 10. E eles não podiam entrar na cidade. Pense nisso. Vieram, pois, e bradaram ao porteiro da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam antes, ou dantes. Eles trouxeram as boas novas até a cidade, não puderam entrar, avisaram ao porteiro, o porteiro avisou o rei. O porteiro avisou o rei. Eles mandam espias para lá e voltam dizendo que era verdade. Veja o que acontece agora com o povo da cidade, que ia morrer de fome, que estava sitiada, que não tinha esperança, cujas mães estavam comendo os filhos, estavam comendo cabeça de burro. Veja o que acontece agora no versículo 15. E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho, você parou para pensar nisso? Todo o teu caminho é abençoado por Deus. Estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo, versículo 16, e saqueou o arraial dos Círios, e havia 1 medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. Se nós acreditarmos na palavra do Senhor, nós vamos ser bem alimentados, vamos ser vestidos, vamos prosperar, e ainda vamos anunciar para outras pessoas, e vai acontecer o mesmo com elas, porque o mesmo Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, e é o Deus que você vai anunciar às nações. Irmãos, tem poder nesta palavra, tem poder. Se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus com certeza. Mas e o capitão? Que não deu crédito à palavra do homem de Deus? Veja o que acontece com esse homem. Porque quando nós não cremos, nós não provamos da bênção. Não adianta. Não provamos. Veja o que acontece com o capitão. Cumprindo-se a palavra do homem de Deus, verás com teus olhos, porém daí não comerás. Essa foi a palavra que o homem de Deus deu a ele. E quando ele vai e chega até o local com o rei, ele vê, imagina o cara com fome, ele olha, alimentos de todo tipo, prata, ouro, vestimentas, ele olha aquilo, segurando a mão do rei, com certeza ele se assusta, mas o povo vem na corrida, e atropelam aquele homem, passam por cima dele, e ele morre, ou seja, ele viu exatamente como o homem de Deus falou, mas não provou nada, porque a descrença na palavra de Deus leva a consequências terríveis. Portanto, creia que Deus está cuidando e abençoando a sua vida. Deus tem condições de mudar toda a história humana. Fica tranquilo.
Pastor, está tão difícil, eu sei que está difícil. Mas a Bíblia nunca disse que ia ser fácil. Nunca falou que ia ser fácil. A Bíblia diz que nós teríamos aflições, mas nós íamos vencer essas aflições. Nós estamos passando por um tempo de crivo, um tempo de luta, um tempo de batalha, um tempo de pressão. Mas isso é para que a igreja entenda que ela precisa voltar ao início de tudo. Isso é que para a igreja entenda que ela precisa orar, que ela precisa buscar na Bíblia, que ela precisa crer mais e que ela precisa estar preparada, porque o nosso rei está para voltar. Aleluia! Irmãos, estamos próximos da partida. E o pior é que tem gente que nem está com a passagem na mão. Tem gente que nem está com a mala arrumada. Melhor, tem gente que nem a mala comprou. Não falta muito tempo. Fica tranquilo, não falta muito tempo para nós irmos para o lar. Por isso, não se preocupe com o que está acontecendo. Somente creia. Somente creia. Pastor, nós estamos sitiados em casa. Pastor, nós estamos sitiados nas cidades. Nós estamos sitiados. Fica tranquilo, se Deus precisar, Ele usa leprosos para abrir a porta para nós, em nome de Jesus. Fica tranquilo. Você vai testemunhar de milagres para a glória dEle, com certeza, em nome de Jesus. Amém? Você crê dessa forma? Então se coloque em pé na presença de Deus. Aleluia. Eu quero que você feche seus olhos um pouquinho na presença do Senhor. Nesta noite. Nunca deixe de crer. Nunca deixe de crer na palavra de Deus. Há momentos, tem até um hino que diz, há momentos que as palavras não resolvem. Mas eu quero dizer para você que o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Igreja, aqui não é nosso final. Pinhais não é a nossa pátria. Jardim Amélia não é o bairro de final. Fica tranquilo. O Senhor está cuidando da sua igreja, no meio do caos. Vamos orar. Coloca diante de Deus. Coloca os teus sonhos. Tem pessoas aqui que estão querendo desistir do sonho. Para. Não desista. Não desista. Não desista. Porque Deus vai honrar os teus sonhos. Ainda há tempo para isso. Pai, nos reunimos aqui com a sua igreja neste domingo. Louvamos o teu nome, Senhor. Engrandecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem cuidado de nós, meu Pai. Esse vírus não chegou nem perto de um de nós ainda. E se chegar, o Senhor está repreendendo. Mas Deus, não é só isso. O Senhor está cuidando da nossa saúde. O Senhor está cuidando do nosso alimento. O Senhor está cuidando da nossa vestimenta. Pai, se o inimigo quiser nos cercar, o Senhor vai fazer fugir. Mas eu coloco cada vida que entrou aqui, cada família aqui representada, que tem sonhos, que tem desejos, que estão clamando, meu Pai. Comece a mover o sobrenatural na vida dos teus filhos, Senhor. Opera milagres através da vida dos teus filhos, que eles possam testemunhar, que eles possam levar o alimento, que eles possam levar a vestimenta, que eles possam levar a prata e o ouro, em nome de Jesus. Recebe de Deus neste momento a unção dele, a unção de conquista, a unção de multiplicação, a unção da provisão. Eu abro a porta para você, aonde não tem porta aberta. Eu ordeno em nome de Jesus que o milagre comece a acontecer na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu sonho. Desenterre os teus sonhos, desenterre o desejo do teu coração agora. Não deixe o inimigo dizer para você que está acabado. Não deixe o inimigo dizer para você que não tem jeito. Não pense, não olhe para trás. Deus vai abrir um novo caminho para você. Aleluia. Deus vai fazer acontecer da forma que você não espera. Não queira direcionar Deus, não queira ter ideias, você não quer Deus. Deixe Deus direcionar. Deus tem o
o controle da minha vida e da sua vida. Pai, começa a mover a tua glória, começa a mover a tua glória, começa a mover o teu poder, Senhor. Desfaça tudo aquilo que está impedindo os sonhos de acontecer, toda obra contrária, meu Deus, toda obra maligna, toda incredulidade, todo mau pensamento, eu neutralizo aqui nesta noite. Eu trago a existência na vida dos teus filhos, o sobrenatural do teu poder. Pai, abençoa em nome de Jesus, Senhor. Eu entro com os teus filhos dentro das tendas agora, Senhor. Ó, meu Deus, eu vejo dentro dessas tendas o alimento. Ah, Senhor, a bebida boa que vem do alto. Eu vejo, meu Pai, dentro desta tenda o ouro e a prata que os teus filhos precisam, as vestimentas que eles precisam. Eu vejo acontecendo agora na vida deles em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos o teu poder sobre a sua igreja. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, recebe. Deus vai abrir a porta. Vem Espírito Santo, tenha toda a autoridade de fazer a sua obra. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos o milagre no seio da sua igreja. Oh, louvado seja o seu nome, louvado seja o seu nome. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão. Eu abençoo a sua vida nesta noite, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus negócios, eu abençoo o seu salário, eu abençoo os seus filhos, eu abençoo os seus projetos, eu abençoo a sua casa, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Vamos aplaudir este Deus com alegria. Aleluia, 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 Senhor. Santo, santo, santo é o seu nome. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus está mudando a história hoje. Vou desafiar você a chegar em casa e ler todo esse texto novamente. Leia, releia, toma posse do que Deus está te dando hoje. Toma posse do que Deus já te deu hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Eu sei que você sentiu a presença do Espírito Santo aí, porque Ele está aqui neste local. Pode se assentar um minutinho na presença do Senhor. Passamos um pouquinho do horário aqui, mas não importa. O que importa é a presença de Deus. Vamos, terça-feira, nós estamos aqui orando, tá? Estamos com o culto de oração. Não estamos com a escola bíblica ainda, tá? Devido à situação, mas estamos aqui orando. Eu quero desafiar você a vir orar conosco aqui, tá? Não pode passar de 50 pessoas, mas juntos aqui nós estamos orando, tá? Então venha. Na quinta-feira também iniciamos novamente o culto, tá? Da mesma linha, 50 pessoas, tá? Vou estar colocando no grupo lá para vocês entenderem um pouquinho mais. O governador acabou de assinar um decreto lá, eu creio que esse decreto vai abrir um pouquinho mais a porta para nós, em nome de Jesus, tá? Então devagarzinho nós estamos chegando lá. Então quinta-feira estamos com a campanha Curas e Milagres, terça-feira estamos com a oração, e no domingo os 2 cultos, pela manhã e à noite, tá? Mas eu sei que Deus está com a mão em tudo isso aí, no nome de Jesus Cristo, amém?